Fabiano de Cristo, né? Tanta casa que a gente vai que na hora a gente quer falar até complica, né? E agradecido também ao Fabiano por permitir que eu seja incluído na sua seara de trabalho, né? E dizer da minha alegria de estar nessa casa mais uma vez, porque é uma casa que a gente sente toda a vibração positiva pelos trabalhos que são realizados, casa que trabalha a sério, como diz Emmanuel, cheia de proteção, porque onde tem trabalho tem proteção, onde há trabalho há proteção divina, né? Como dizem os espíritos, forma-se como que uma carapaça protetora no ambiente, assim como forma também no nosso ambiente de lar, quando nós usamos a prática do Evangelho no lar, né? Hoje a gente trouxe para conversar o tema origem e natureza dos espíritos. Em primeiro lugar, o que é origem? Origem é ponto de partida, início, princípio. Natureza, qualidade. Qualidade significa coisas que a gente pode incorporar, ou então uma qualidade intrínseca, como é a qualidade do espírito, a nossa qualidade de espíritos imortais. Todos nós somos imortais, todos nós que fomos criados por Deus somos imortais. Podemos definir que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Essa é a definição que os espíritos nos dão na questão 76 de O Livro dos Espíritos. Os espíritos inteligentes da criação. Segundo Leon Denis, uma ideia que Leon Denis defende, é que todos nós tivemos princípio lá no reino mineral, né? Fomos evoluindo como um princípio inteligente, ainda não éramos a inteligente, era um princípio que poderia se tornar inteligente, ao qual todos nós nos tornamos, passamos pelo reino vegetal, pelo reino animal e chegamos aqui, que até há pouco tempo éramos considerados o reino animal, né? Agora inventaram o reino hominal, né? E tem muitos escritores que defendem essa teoria de Leon Denis, de que nós fomos criados a partir do reino mineral. Só que tem uma diferença fundamental que é bom a gente considerar. Espírito realmente, nós só passamos a ser quando recebemos a capacidade de reflexão, a capacidade de identificar o que é certo e o que é errado. Ou seja, a partir do momento em que fomos dotados de razão. Antes de termos razão, nós não poderíamos ser considerados espíritos. Então, esse negócio de dizer, eu já fui minhoca, isso é conversa fiada, ninguém foi minhoca. Quando era minhoca era outra coisa, era apenas o princípio inteligente, não espírito. Tanto é assim que numa das questões aqui que a gente vai ler mais na frente, Kardec diz que é uma coisa que ainda está para ser descoberta, a origem do espírito, né? Quer dizer, Leon Denis levantou uma teoria, e essa teoria tem muito estudioso que apoia, né? Eu tenho minhas dúvidas quanto a isso, porque realmente, se a gente for considerar a criação, todos os seres da criação, e a gente considerar que passou pelo estágio mineral, a gente teria que considerar que passou por todos os estágios animais também, até chegar ao hominal, né? E é meio complicado isso, qual é o animal que é mais inferior, qual é o animal que é mais superior? A gente não sabe dizer isso, então é meio complicado o raciocínio nesses termos. De qualquer forma, o que a gente tem que ter consignado profundamente na nossa consciência é que nós somos filhos de um mesmo Pai. Todos nós fomos criados por Deus num determinado momento, simples e ignorantes. Não sabemos dizer se essa simplicidade é relativa ao tempo que nós vivíamos como princípio inteligente no reino mineral, ou simples e ignorante como quando fomos criados como espíritos em si, que recebemos a capacidade da razão. Eu quero acreditar que seja a partir do momento que nós nos tornamos espíritos, porque tem uma pergunta lá na Revista Espírita, se eu não me engano, de 1864, que perguntaram ao espírito: o espírito assume a responsabilidade pelos seus atos desde sua criação? E ele perguntou: o espírito assume a responsabilidade pelos seus atos desde sua criação? Não, ele só pode ser responsabilizado pelos seus atos a partir do momento em que adquire a razão, em que adquire a noção de livre-arbítrio. E isso pode levar em até 100 reencarnações.
Então já somos espíritos, mas ainda não respondemos pela nossa razão, pelos nossos atos equivocados. Por isso é que existem gradações. É mais responsável aquele que comete o erro sabendo que é errado do que aquele que comete o erro sem saber que é errado, né? E então nós somos obras de Deus. E como acontece com uma máquina, por exemplo, a máquina, o homem inventa uma máquina, a obra fica sendo filha daquele homem que inventou a máquina. Dizem que a maior invenção, a invenção primeira que deu maior desenvolvimento à indústria no mundo foi o vapor, né? Depois depois ou antes, não me lembro, teve a imprensa, né? A Gutenberg. Então, podemos dizer que a imprensa, de um modo geral, é filha de Gutenberg. É filha do inventor, mas não é o próprio inventor, não representa o próprio inventor. Nós somos filhos de Deus, mas não somos deuses. Nós somos filhos de Deus destinados a atingir um patamar de evolução para nos tornarmos espíritos puros, espíritos bem-aventurados. Essa é a obra divina mais perfeita que tem na face da terra. E Deus nos criou esperando nós chegarmos ao seu regaço. O tempo que nós levarmos para chegar lá, Ele vai nos esperar. Só depende de nós. Então, a doutrina espírita nos informa que nós tivemos um princípio, porque se não tivéssemos tido o princípio, seríamos que nem a Deus. Seríamos que nem a Deus, então seríamos uma potência deificada. Acontece que o único que não teve princípio e não vai ter fim é Deus, porque Deus é incriado. Deus não foi criado por ninguém, Deus existe de todo sempre. São raciocínios que, na verdade, se nós pararmos para refletir sobre isso, com profundidade, vai fundir a mufa, né? Vai sair fumaça e nós não vamos chegar a conclusão nenhuma. Então são reflexões que a gente tem que fazer apenas superficialmente, porque não tem condição de aprofundamento. Em primeiro lugar, devido à nossa incapacidade de compreensão. Por isso é que as revelações nos foram trazidas muito gradativamente. Até Moisés nós éramos como bestas, nós éramos inconsequentes, descontrolados, não pensávamos no outro de maneira nenhuma. Aí veio a primeira revelação, que foi Moisés. Trouxe um tipo de informação para nós, que existia um Deus único, que Moisés trouxe já a ideia de Deus único, que era soberano sobre nós, governava todas as nossas vidas, mas que era um Deus punitivo, um Deus severo, né? E nós começamos a temer a Deus. Ainda hoje tem religiões, eu temo a Deus. A gente não tem que temer a Deus, a gente tem que amar a Deus, né? Amar a Deus. E como a gente sabe que o maior ensinamento que tem em termos da vontade de Deus é obediência e resignação. Obediência e resignação, porque todas as vicissitudes pelas quais nós passamos estão de acordo com a vontade de Deus. Ele só quer para nós aquilo que seja benéfico para nós. Se nos traz sofrimento, é porque nós nos sentimos sofredores. Tanto que tem um ditado que diz: a dor é inevitável, mas o sofrimento é facultativo. Por que o sofrimento é facultativo? Porque quando a gente identifica que esse sofrimento tem um fim regenerador para nós e é fruto invariavelmente de coisas erradas que nós fizemos, nós temos a resignação e esse sofrimento é como que suavizado, né? Então, verdadeiramente, nós somos imortais, mas não somos eternos, porque eterno é aquilo que não teve princípio nem vai ter fim, que é o caso de Deus. Nós somos imortais, temos princípios, tivemos princípio, mas não vamos ter fim, vamos viver para o resto da infinitude. Nós somos infinitos, por assim dizer, né? Nós nunca vamos ter fim. É por isso que é bom a gente refletir nas dores nesse aspecto, porque uma dorzinha qualquer nós nos destrambelhamos todo. Como nós reclamamos de dores, né?
Nós reclamamos de uma dor, a cada ano que a gente tem uma dor, a gente reclama dela e esquece de agradecer a Deus por todos os benefícios que temos ao longo da nossa vida. Se a gente for fazer um balanço com sinceridade daquilo que Deus nos proporciona, nós vamos ver que Deus nos concede muito mais alegrias do que tristezas, mas nós só nos fixamos nas coisas negativas, nós somos mal agradecidos, porque dificilmente nós fazemos uma oração para agradecer a Deus alguma coisa, e nós teríamos a obrigação de orar em todos os momentos da nossa vida. Por exemplo, eu vim da minha casa até aqui de carro, né? Parei o carro ali, qual seria a minha obrigação? E eu não fiz, confesso que eu não fiz, e eu tenho o costume de fazer. Quando paro o meu carro num lugar que eu cheguei no final, agradeço a Deus, Senhor, obrigado por eu haver chegado aqui sem nenhum contratempo, nenhum incidente, nenhum acidente, nem mesmo um incidentezinho, cheguei com tranquilidade. Isso é uma obrigação que eu tenho, porque muita gente sai de casa e não chega no destino. Então nós temos que agradecer a Deus na hora do alimento, na hora que está com sede, que bebe um copo d'água, porque tudo isso são dádivas de Deus. Agora nós não, nós reclamamos sempre daquilo que não nos agrada, nós reclamamos sempre daquilo que nos contraria entre aspas, nosso bem-estar pessoal, porque muitas das vezes o nosso bem-estar pessoal vai influir diretamente no mal-estar do vizinho. Mas nós queremos saber do nosso bem-estar. Se o vizinho está incomodado, é problema dele. A gente, quando dá uma festa que o vizinho vem reclamar do som alto, a gente vira fera, porque não quer ser incomodado, mas a grande verdade é que está incomodando o vizinho. Muitas das vezes tem uma pessoa doente dentro de casa, né? Então nós temos que aprender a ser mais gratos a Deus. Então, existem, segundo a doutrina dos Espíritos, existem dois elementos gerais do universo. O primeiro elemento geral do universo seria a inteligência, que é o espírito encarnado, né? O espírito encarnado ou desencarnado. E o outro elemento geral é a matéria. E nós somos esse princípio inteligente, essa inteligência do universo, porque nenhuma matéria tem raciocínio. Esse corpo que está aqui, se eu, o espírito, sair dele, ele não funciona para nada, não pensa em nada, não faz nada, não opera coisa alguma. O espírito é que é o realizador de todas as coisas, nós, espíritos, é que somos. Os corpos inertes são formados só de material, por exemplo, essa cadeira daí, só tem matéria, essa mesa aqui só tem matéria, apesar do que tudo se origina do mesmo princípio. Agora, recentemente, descobriram o tal bóson de Higgs, né? Bóson de Higgs ou partícula divina. No meu entendimento, esse cientista, esse Higgs, ele identificou a existência do fluido universal. Porque tanto que ele diz que vai tentar analisar uma partícula, quando vai analisar, ela já se modificou, ele perde a capacidade de análise. Por que isso? Porque a gente costuma dizer que as vibrações do ambiente em que nós estamos inseridos estão de acordo com o nosso modo de agir. Se eu ajo com pensamento elevado para o bem, eu estou rodeado de fluidos salutares, rodeados de bons espíritos. Se eu ajo com pensamento na negatividade, os espíritos que me acompanham são espíritos negativos que vibram na mesma faixa que eu estou vibrando negativamente. Então, se o ambiente que eu estou está de acordo com o meu pensamento, o cientista, quando vai analisar a partícula de Higgs que ele descobriu, ele já vai com um pensamento pré-determinado. Quando chega lá, já mudou tudo. Mudou de acordo com o pensamento dele. Então, isso daí, a gente pode dizer o que as outras religiões dizem, né? Vai ser para eles um eterno mistério, que eles nunca vão conseguir analisar uma partícula individualmente. Por quê? Porque tudo se origina desse fluido universal. A minhoquinha que a gente falou antes tem a mesma matéria que nós aqui nessa casca grossa aqui.
Essa mesa aqui tem a mesma matéria que nós, apenas os arranjos moleculares são diferentes. Agora, a origem é sempre a mesma. A origem é o fluido universal, que em muitas obras a gente lê designado como fluido cósmico universal. É a origem de tudo que existe no universo como um todo, não só na Terra, incluindo o universo como um todo, né? E a informação que dá para a gente na questão 80 do Livro dos Espíritos é que a criação dos espíritos é permanente. Deus nunca deixou de criar e nunca vai parar de criar. O que nos dá uma ideia da infinitude do tamanho do universo. Porque se Deus cria, o universo em si está sempre em expansão, porque Ele não cria só espíritos, são criados outros mundos. Há pouco tempo atrás eu ouvi uma notícia, ouvi na internet, não me lembro mais, que um determinado cientista identificou 3 bilhões de planetas semelhantes à Terra. Só semelhantes à Terra, 3 bilhões de planetas. Gente, se tem 3 bilhões de planetas semelhantes à Terra, e a Terra é um planetinha considerado na classificação dos espíritos como insignificante no universo, imagina a quantidade de outros planetas que existem. Aliás, eu vou fazer uma pergunta aqui, quem é que quer ir para o céu aí? Levanta o dedo. Ninguém quer ir para o céu, só uma ali levantou. Então eu vou lhe dar uma notícia boa, você já está no céu. Já está no céu, vou te dizer por quê. Quando a gente chega de noite assim, olha do lado de fora da casa, vê uma estrela, né? No céu. O morador daquela estrela, se olhar para o céu, vai ver a Terra também, no céu. O que dá a ideia de céu é a distância que existe de um planeta a outro, de uma galáxia a outra, de uma estrela a outra, que dessa, mas nós estamos todos espalhados pelo universo. É que os planetas não ficam, a gente olha para o céu e pensa que fica um pertinho do outro, não fica não. A estrelinha que está lá uma distância assim uma da outra, talvez seja a distância que vai da Terra a ela. É que a gente pensa que está perto, a distância nos dá uma ilusão de ótica que eles estão perto, mas estão muito longe uns dos outros. Então, se Deus continua criando sempre e cria espíritos e planetas, o universo estará sempre em expansão. E tem uma notícia boa, cada um de nós um dia vai ter um planetinha para governar como Jesus governa a Terra. Isso daí parece mentira, né? Mas isso é um fato real. Agora, depende de nós evoluirmos a ponto de atingir essa possibilidade, né? Agora, existe uma coisa muito importante que eu tenho que falar. Quando a gente fala essas coisas assim, a pessoa pensa assim, o cara está falando besteira. São reflexões que a gente chega à conclusão através do estudo doutrinário. Não adianta... Por exemplo, contam-se muitas histórias, né? Por exemplo, eu li um livro recentemente que muita gente que ouve falar a história daquele livro pensa que é a história da carochinha, pensa que é a história fictícia, mas não é fictícia. Só que a gente, para entender como funciona essa questão de lei de causa e efeito principalmente, tem que estudar a doutrina com profundidade. Não adianta eu querer refletir na minha dor se eu não entendo que eu sou um espírito imortal, sujeitos a erros e acertos, e que provavelmente estou passando por dificuldade, com certeza relativa a alguma coisa errada que eu fiz no meu passado. É por isso que Jesus nos ensinou a questão da obediência e resignação. A obediência, Jesus nos ensinou, quando 3 horas antes de ser preso pelos romanos, ele vai ao monte orar e diz assim, Senhor, se possível afasta de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade que prevaleça, e sim a tua. Isso é resignação e obediência, é o que nós temos que ter. E isso funciona, gente, que a gente não tem nem ideia. Eu já entrei na idade do condor, né? Todo mundo já ouviu falar na idade do condor, depois de 18 anos, viu? Eu já entrei na idade do condor, então de repente dói tudo, né? Aí eu me lembro do meu netinho perguntou para mim, vovô,
ser velho é ruim? Aí eu falei, olha, meu filho, não é ruim não. Aí eu pensei primeiro, faz cada pergunta, né? Aí eu falei para ele assim, olha, não é ruim não, mas dói um pouco. Ele, dói, vovô? Eu digo, dói. Dói aonde? Eu falei, dói aqui, dói aqui, dói aqui. Aí ele falou, vovô, então é ruim. Para ele é ruim ser velho, porque dói. Sentir dor não é bom, né? Mas a dor quando vem, se a gente raciocinar, está feito de acordo com a vontade de Deus, gente, é como um milagre. Ela como que vai embora na hora, ou a gente passa a ter uma modificação no nosso raciocínio que como que elimina aquela dor. Isso é uma realidade. Agora, só observe esse fato quem experimentar. Ao invés de reclamar da dor, raciocina que está de acordo com a vontade de Deus para a gente. E isso funciona mesmo. É como a prece. A prece a gente só vê que funciona se passar a acreditar na prece. Eu, por exemplo, hoje eu tenho muita ligação com o meu guia espiritual, né? Ele me diz tudo. Tudo que dificuldade que eu tenho, quando eu levo o pensamento a ele, eu vejo atendido. Agora, eu só alcancei esse estágio raciocinando e prestando atenção nas coisas. Porque acontece o seguinte, muitas das vezes a gente pede uma coisa e a coisa não vem de acordo com o que a gente quer, né? É que nem o estudante que quer fazer prova de vestibular e faz uma oração para passar na prova. Ele não vai passar na prova porque fez a oração. Ele pode apelar para tudo que é santo, tudo que é demônio, tudo que é talismã, tudo que ele quiser. Se ele não estudar, ele não vai passar na prova. Quer passar na prova? Estuda e antes de fazer a prova, Senhor, permita que aflore a minha mente todo o fruto do meu estudo. Aí os guias espirituais vão ajudar ele, porque ele vai ser lembrado das questões que ele estudou para responder à prova. Agora, se não estudar, não tem jeito. E dizer, no chute passa. Não passa não, ninguém passa no chute. A verdade, o que acontece é o seguinte, o estudante, quando ele vai fazer a prova, ele tem técnicas para isso, né? Ele faz uma corrida pela prova, faz primeiro aquelas questões mais fáceis, depois ele vai nas difíceis para saber aquela que ele pode identificar. Se ele não conseguir, os últimos 10 minutos finais ele tem que sair chutando. Aí ele vai, em razão das respostas que ele já deu, ele vai estabelecer um critério de chute. Aí pode ser que passe. Mas se não estudar, para ele fazer as que ele conhece, ele tem que ter estudado, né? Se não estudar, gente, não adianta fazer oração. Então a oração, não adianta eu fazer oração para ganhar na loteria. Porque de repente a minha aprovação não é ser rico. Rico eu já fui testado e fracassei em outra jornada anterior. A minha aprovação agora é resignação diante das dificuldades. Então o que eu tenho que pedir a Deus? Senhor, dai-me fortaleza para enfrentar minhas dificuldades com sabedoria e vencê-las uma a uma. Essa é a finalidade, o objetivo das orações que a gente tem que fazer. Tem uma questão bastante interessante. A gente costuma dizer que espírito é imaterial, né? É terrível, né? Toda aquela... A gente costuma dizer que espírito é imaterial. Para o nosso estado de sentidos grosseiro, realmente é imaterial. Porque aqui está cheio de espírito, ninguém vê, né? Ninguém me vê como espírito. Quando eu perguntei ainda agora se alguém... não... Eu perguntei se queria ir para o céu, né? Uma vez eu fiz uma pergunta numa casa espírita, aí todo mundo levantou. Quem é que está me vendo aí? Levantou. Aí todo mundo levantou. Vocês estão vendo essa casca grossa aqui que eu também vejo quando me olho no espelho, porque nenhum de nós se vê. Nós não sabemos nem como nós somos. Nós só vamos saber como nós somos quando chegarmos na pátria espiritual e identificarmos os nossos erros e acertos. Aí nós vamos saber como nós somos. Talvez nem lá nós saibamos, porque os espíritos dizem para a gente que o espírito é como se fosse uma centelha, né? Eu, para saber quem eu sou, vou ter que me ver com a cópia perispiritual dessa casca grossa, né? Ou seja, o perispírito moldando essa casca grossa que eu tinha quando estava encarnado. Porque se eu ver uma centelha, eu não vou saber que sou eu vou confundir com uma porção de coisa, né? Espírito, né? Então para nós, os espíritos que estão aqui presentes são imateriais, mas o aprofundamento do estudo da doutrina vai nos mostrar
que não existe nada imaterial, tudo é matéria ao mesmo tempo que nada é matéria, porque os estudiosos do átomo chegam à conclusão que o átomo não tem matéria, né? E, no entanto, é o átomo que forma as células e as moléculas que vão formar a matéria. Mas é meio complicado a gente raciocinar sobre isso, porque quem não tem aprofundamento na questão de química, biologia, acaba não entendendo nada. Mas a grande verdade é que o próprio perispírito, ele tem uma materialidade diferente em cada mundo. Isso a gente compreende muito bem, que nos livros que a gente lê, por exemplo, O Nosso Lar, a gente tem a informação que a mãe do André Luiz chegava próxima dele e ele não conseguia vê-la. Ela em espírito, né? Por quê? Porque ela estava num estado vibracional superior ao dele. Então aqui tem espírito aberto aqui. Vou dizer para vocês o seguinte, tem espíritos que não se veem um ao outro. Por quê? A gente sabe, como diz na Terra, o que pode o mais, pode o menos, mas a recíproca não é verdadeira. O que pode o menos, não pode mais. Aquele espírito mais elevado vê aqueles espíritos mais inferiorizados, mas os espíritos mais inferiorizados que estejam aqui não veem aqueles espíritos mais elevados que também estão, por causa da diferença vibracional. Mas tudo é matéria. Apenas na medida em que nós vamos nos desenvolvendo, o nosso próprio perispírito vai se quintessenciando, vai se tornando menos material, mais sutil. É muito fácil dizer que em mundos muito elevados, a materialidade dos habitantes é mais sutil do que o nosso perispírito como encarnado na Terra. Então tem mundos superiores que o ser material de lá, ele é invisível para nós. É por isso que esses cientistas mandam naves a Marte, a uma porção de planetas aí, a Lua, e não vem matéria. Por quê? Porque os equipamentos que eles mandam para lá têm a mesma capacidade visual que nós. Se eles um dia inventassem uma máquina que filmassem todos os espíritos que estão aqui, possivelmente mandando essa máquina para Marte, ia filmar espíritos lá também, ia filmar esse tipo de matéria lá também. Então, por que eles não veem? Porque não existem equipamentos capazes de captar essas matérias mais sutis, né? Então, existem planetas que o ser material de lá, como nós somos seres materiais aqui da Terra, é tão mais sutil que o nosso perispírito, que o nosso perispírito colocado ao lado deles seriam vistos muito mais grosseiramente do que eles, né? Deu para entender? Eu estou conseguindo ser entendido? Isso é que é importante, quer dizer, a imaterialidade espiritual não existe. O que existe é a depuração cada vez mais gradativa, e o Kardec faz uma nota aqui no final desse estudo. Dizemos que os espíritos são imateriais porque a sua essência difere de tudo que conhecemos pelo nome de matéria. Um povo de cegos não teria palavras para exprimir a luz e os seus efeitos. O cego de nascença julga ter todas as percepções pelo ouvido e olfato, o paladar e o tato. Não compreende as ideias que lhe seriam dadas pelos sentidos que lhe falta. Da mesma maneira, no tocante à essência dos seres super-humanos, somos como verdadeiros cegos. Não podemos defini-los, a não ser por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da imaginação. É o que a gente está tentando fazer aqui, um esforço da imaginação. Imaginemos, por exemplo, eu não consegui até hoje, através de tudo que eu já li, descobrir em que esfera espiritual, qual é a possibilidade espiritual do Chico Xavier no momento. Tem espírito muito elevado aí que diz que ele está num patamar tão elevado que ele não é visto com facilidade. Nós só podemos raciocinar nesses termos de uma maneira imperfeita, porque nós não tínhamos condições de igualar Chico na Terra. Como é que a gente vai querer saber como é ele em espírito, né? O Chico deve estar a uma distância de Jesus talvez considerável, mas nossa distância para o Chico é enorme.
É quase tão grande quanto a nossa distância para Jesus, dada ao estado evolutivo que ele já chegou, né? E todos nós fomos criados, nós tivemos a origem da criação por Deus para atingir esse patamar de glorificação que vai nos levar à condição de espíritos puros, de espíritos bem-aventurados. Agora, isso demanda esforço continuado. E quando nós estudamos a doutrina espírita, nós temos que incorporar na nossa convicção o fator principal de que somos espíritos imortais, de que não nascemos, não fomos criados para viver num planeta. Eu sempre gosto de me referir que nós não somos espíritos planetários, nós estamos espíritos planetários. Terrível, sabe? Nós estamos aqui vinculados à Terra, como já podemos, muitos de nós, estar vinculados a outros planetas semelhantes à Terra, como podemos, numa outra encarnação qualquer, estarmos vinculados a um planeta de mesmo padrão, mas que não seja a Terra. Agora, nós não somos fixos na Terra. A nossa destinação é sermos espíritos planetários, ou seja, com possibilidades de estarmos em todos os pontos do universo que desejarmos. Agora, para isso, é necessário que nós nos convençamos de que nós somos espíritos destinados à perfeição e passar a pautar nossos atos pela vontade de nos tornarmos superiores, ou seja, evitar de fazer tudo aquilo que não diga respeito à elevação espiritual. Tem um espanhol que eu fiquei conhecendo há pouco tempo, vi um tal de Miguel Vives, é até meu xará no nome, né? Miguel Vives, o nome dele, foi um expoente da... Já ouviu falar nele? Foi um expoente da doutrina espírita na Espanha. E ele diz o seguinte: qualquer tempo passado na Terra que não proporcionou o crescimento espiritual é inútil. Então veja bem, qualquer tempo que nós passarmos aqui, que não seja benéfico ao nosso crescimento espiritual, porque nós é que somos espíritos, não adiantou nada a nossa estada na Terra. Então, o que o espírita tem que se preocupar? Tem que se preocupar em se tornar tudo aquilo que Jesus ensinou que nós nos tornássemos. A base, a chave para isso é a caridade, tolerância, humildade, né? Fraternidade. Ou seja, nós temos que fazer a prática que Jesus ensinou, fazer ao nosso semelhante tudo aquilo que gostaríamos que o nosso semelhante nos fizesse. E como contrapartida dessa orientação de Jesus, não fazer ao nosso semelhante nada que reclamaríamos que o semelhante nos fizesse. Então, nós temos que começar a nos desprender dos bens materiais, temos que começar a nos fazer esforços, envidar esforços para dar menos valor ao que seja material, porque normalmente o apego à matéria é que traz muitos dos desequilíbrios existentes hoje na humanidade. Vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhava numa empresa estatal e eu morei numa vila residencial onde aparentemente era todo mundo igual, né? As casas muito bonitinhas, empregado de vários níveis hierárquicos no mesmo ambiente de residência. Mas acontece o seguinte, o chefe da área ganhava, vamos supor, imaginar, 30 salários mínimos de salário. O cara que morava do lado dele era zelador, ganhava 3 salários mínimos de salário. O chefe comprava um Honda, naquele tempo não existia nem Honda, né? Pelo menos esse padrão que tem hoje, Honda Fit, é o sonho de muita gente. O chefe comprava um Honda Fit, ele ia na cooperativa, pedia um empréstimo para pagar, a perder de vista, para comprar um Honda igual ao do chefe dele, para não ficar para trás. Depois ficava numa situação de penúria que tinha que pedir ajuda aos amigos para ajudar na subsistência material com a família.
Quer dizer, isso daí são os padecimentos voluntários. Eu, antes de fazer uma coisa, eu tenho que me preparar para aquilo e saber se eu tenho essa possibilidade. É a mesma coisa um vizinho. O vizinho fez uma festa para a netinha de 3 anos, numa casa de festa que gastou os tubos para fazer aquela festa. Aí o outro quer fazer igual, mesmo sem ter condições de fazer. Vai fazer, mas depois vai se encalacrar em dívidas e vai dizer que Deus não tem pena dele. Nós culpamos Deus, na maioria dos casos, pelos desregramentos que nós mesmos cometemos. Então nós temos que começar a tentar nos desapegar dos bens materiais. Porque, gente, quando for para o lado de lá não leva nada, fica tudo aqui. Nem a casca grossa do corpo da gente a gente leva. Vai ficar por aqui pela terra. Não vai conosco para o plano espiritual. Então, não existe nada de material que seja benéfico para o espírito. O espírito que ele pode levar de proveito para a parte espiritual é justamente o desprendimento dele dessas questões, né? Então, nós temos que fazer exercício. Não é ter só por ter. É proibido ter conforto? Não, não é proibido. Aquele chefe que ganha 30 salários mínimos, ele tem direito de ter o carro Honda dele, ele tem direito de ter o conforto da casa dele, tem direito de ter os benefícios que o estudo que ele teve para ter um emprego melhor possa trazer para ele. Sendo que a doutrina espírita nos lembra do seguinte: nada que nós temos pertence a nós. Então nós temos a obrigação de também olhar para o irmãozinho que esteja em dificuldade, né? É aquela questão. Eu tenho uma questão, a número 60 do livro Fonte Viva, fala sobre esmolas. Quando a gente dá alguma coisa que está no nosso bolso, a gente não está dando nada de nós, porque se está no nosso bolso é porque Deus permitiu. Vou dar um exemplo para vocês de alguém que dá não do que está no bolso. Existiu um pianista muito famoso, não sei em que época que ele existiu, eu sei que ele é muito famoso, muito conhecido por estudiosos da doutrina espírita, chamado Albert Schweitzer. Ele era pianista. Um dia, Albert Schweitzer, fazendo uma turnê pela África, ficou impressionado com a miséria e a quantidade de doentes que tinha na África. Ele se determinou a estudar medicina para ir viver na África em benefício daqueles doentes que tinham lá, que havia lá. Estudou medicina e foi viver na África, tratava todo mundo de graça. Voltava para a Europa para fazer concertos, para dar concertos, dar concertos, já que ele era pianista de renome, era um virtuoso no piano, para arrecadar fundos para voltar para a África com recursos financeiros para continuar a obra dele. Isso, gente, é dar de si. Madre Teresa de Calcutá, quando se ajoelhava no chão ao lado de uma bacia para lavar uma ferida, ela estava dando dela. Isso é dar de si. É como a Condessa Paula ensina para a filhinha, né? A Condessa Paula no Evangelho segundo o Espiritismo, a filhinha dela, depois que ela sai da visita aos assistidos dela, a filhinha: mamãe, dá alguma coisa para eu dar para eles também. Ora, se eu te der alguma coisa para você dar para eles, o que é que você está dando de si? Na verdade, quem estará dando no final das contas serei eu. Aprende a fazer alguma coisa para você dar o que você faça. Ou seja, ela deu para a filha a seguinte orientação: aprende a fazer uma roupinha de criança, aprende a fazer um bordado, um crochê, alguma coisa. Então, muito mais valor tem aquele trabalho manual que a gente executa do que aquilo que a gente tira do bolso para dar. Não é a verdadeira caridade. É muito interessante, quem nunca leu a mensagem número 60 do livro Fonte Viva. O título é Esmolas, mas ela é muito elucidativa com relação a isso que eu estou falando, porque nós temos inúmeras possibilidades. Evidentemente que nós temos que fazer o máximo que estiver ao nosso alcance pelo semelhante. E quando nós não fazemos, nós estamos contraindo uma dívida com o Pai Eterno. Porque é aquilo que eu falei antes, muitas das vezes eu faço orações para ter riqueza, e a riqueza eu já fui reprovado nela. Não adianta eu ter riqueza que eu vou ser reprovado de novo. Isso é coisa muito séria, gente. Uma vez eu estava vendo um programa na televisão falando sobre os reis do cacau. Os barões do cacau, melhor dizendo, da Bahia. E tinha uma criatura lá
que ele contou a vida dele. Ele disse que quando ele era rei do cacau, ele, quando queria fazer a barba, ele pegava o avião particular dele, vinha até o Rio de Janeiro e ia no Copacabana Palace fazer a barba. Tá? Usava dinheiro desbragadamente. Só que a era do cacau foi para o brejo, né? Os reis do cacau brasileiro acabaram, porque a Europa levou cacau do Brasil para lá, começou a cultivar cacau também e sobrepujou o Brasil em produção de cacau, e eles foram para o buraco. E ele falou o seguinte, foi um grande aprendizado para mim. Eu vi que dinheiro não traz felicidade nenhuma. Eu usei e abusei do dinheiro e hoje estou nessa situação, talvez com mais felicidade do que eu tinha antes. Isso é uma realidade, gente. Isso é uma realidade. A gente fica pensando, tem até um ditado que diz, dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a beça, mas atrapalha também, hein? Porque se a pessoa usar o dinheiro indevidamente para conquistas equivocadas, ele vai contrair dívidas kármicas, dívidas espirituais, que vão ser muito dolorosos os resgates pelos quais vão ter que passar. Porque está consignado o seguinte, há alegrias e prazeres para todos os gostos, mas há dores e sofrimento para todas as necessidades. Isso é uma verdade também, foi o Miguel Vives que falou, viu? Eu aprendi um bocado com esse cara. Ele estabelece... Eu não afirmo que... Porque a história dele é contada por uma pessoa, sabe? E depois, eu não estou muito na mente se isso foi dito pela pessoa que contou a história dele ou se por ele mesmo. Eu sei que ele era um espírita ferrenho naquela questão de seguir o que o Espiritismo ensina, não só ficar na filosofia da doutrina espírita, mas praticar os ensinamentos doutrinários. Ele defendia essa tese. Então, ou ele ou aquele que contou a história dele diz... há prazeres, há alegrias e prazeres para todos os gostos, mas também há dores e sofrimento para todas as necessidades. Então, quando a minha escolha é equivocada, eu vou apenas pelo prazer e pela alegria, que são diferentes de felicidade. Nem sempre a alegria condiz com felicidade. Porque eu posso ficar alegre, as pessoas mais, elas ficam alegres com a desgraça dos outros. E quem fica alegre com a desgraça dos outros está contraindo uma dívida que vai ter que ser respondida no futuro. Isso não é felicidade. É uma alegria grosseira, por sinal, e muito passageira. Então, alegria e prazer são completamente diferentes de felicidade. O que nós temos que buscar é a felicidade verdadeira, é aquela felicidade que não está nos bens materiais, está na alegria de ver o sorriso de uma criança que se visita num orfanato, na alegria de ver o sorriso de um velhinho que é visitado num hospital, num asilo. Gente, vocês não sabem o bem que isso faz para essas criaturas e que os beneficiados maiores somos nós mesmos. Gente, isso é uma coisa muito séria, viu? Eu estou falando dessas coisas, mas eu vou contar um caso aqui para vocês verem que a gente que fala nem sempre faz o que fala, né? Eu tenho um tio que ele é irmão da minha mãe. E ele, há uns 7 anos, ou 7, 8 anos, ele perdeu a companheira dele. Perdeu não, ela foi para a parte espiritual, ele está por aqui por enquanto. Ele está com 82 anos. E tinha muito tempo que eu não via ele, mas um dia ele ligou para a minha casa e eu fiquei preocupado com essa ligação, não conseguia retornar e fui lá visitar. E aproveitei e visitei um tio da minha mulher que já está meu tio está com 72 anos, o tio da minha mulher que está com 82 anos. 82 ou 92, acho que é 92 anos o Abelardo está. E são criaturas que eu quero muito, que eu estimo muito, mas tinha muito tempo que eu não ia visitar, que eu sou meio enrolado com meus compromissos, entendeu? Eu me enrolo tanto que quase não me sobra tempo para nada, mas foi na terça-feira, foi ontem, eu falei para minha mulher, hoje vamos visitar teu tio, vamos visitar todo mundo que tem direito. Aí fui primeiro visitar o tio dela, né? Olha, depois eu fiquei sabendo da alegria dessas duas criaturas por nós termos ido lá. Gente, a gente não visita um parente que está enfermo. A gente não visita um querido amigo que está enfermo.
Isso faz parte do crescimento espiritual. Isso não é bem material, é a caridade mais pura que existe, é de você estar dando de si, está dando do seu tempo em benefício da alegria de alguém, né? Então nós temos que rever essas posições nossas, ao invés de ficarmos querendo sair um celular novo, eu já estou contrariado porque o meu celular já é velho, foi fabricado ontem, o novo é de hoje, é o 5G, 3G, não sei o quê. A moda agora é TV plasma. Tem gente doente aí porque ainda não conseguiu comprar uma TV plasma. E agora é 3D, gente, é televisão 3D. O meu filho perguntou assim para mim: papai, você vai comprar televisão 3D? Eu digo: não, essa daí eu vou deixar para ver na terceira dimensão, lá no plano espiritual. Não preciso ver nada em 3D. Eu faço ideia do que seja a dimensão, eu tenho ideia de profundidade mesmo na televisão comum. E as pessoas ficam doentes, às vezes se endividam, aquilo que eu falei antes, se endividam, criam complicações financeiras que trazem verdadeiros tormentos, porque, gente, faltar dinheiro no final para comer é complicado. É complicado, porque a gente não pode ir no lixo da rua pegar comida, não. A gente ainda tem muito orgulho para fazer isso. Tem aquele que vai lá falar nisso, o Márcio Lanra estava dando uma palestra lá na casa de Eurípides, e ele contou um fato que eu fiquei impressionado, né? Ele disse que ele chegou na janela dele e viu um cara chegar, parar a moto perto de um cara que estava apanhando comida no lixo, embaixo da janela dele, né? Aí perguntou para ele assim: o que você está pegando? Estou pegando minha janta, o meu problema de hoje eu já resolvi. Aí ele falou, o cara perguntou para ele assim: ué, mas você come comida do lixo? Ele falou: ninguém dá comida para a gente, eu não estou podendo trabalhar, eu tenho que comer do lixo. Aí o Márcio Lanra aprendeu e falou assim: o cara mora embaixo de mim, fica ali noite e dia, e a gente não dá. É aquela coisa dos infortúnios ocultos, não pediu, não precisa. E muitas das vezes a gente pode chegar perto: meu irmãozinho, você está precisando de alguma coisa? Quer um sanduíche, uma refeição qualquer? E às vezes a gente nega até quando pede, vai se atrever a perguntar se quer. Nós não somos capazes disso. E é isso que a gente tem que aprender a ser. É isso que a gente tem que aprender a ser para aproveitar os ensinamentos que essa doutrina nos ensina. Gente, porque Jesus só veio exemplificar para nós a caridade. Jesus, todos os ensinamentos que Ele nos deu, foi visando a nos despertar para a caridade. Jesus curou leprosos, curou hemorragia de mulher, expulsou demônios, curou cego, curou leprosos, transformou água em vinho, multiplicou o número de peixes, fez tudo exemplificando a caridade, contou aquelas parábolas maravilhosas, como a parábola do samaritano. A parábola do samaritano quer dizer: fazei o bem sem olhar a quem. Porque o cavalheiro que passou e foi atender o samaritano depois do sacerdote e do levita terem passado direto, ele fez todo o bem ao samaritano e não falou para o dono da hospedaria: ó, segura ele aí para quando eu voltar eu cobrar ele o bem que eu fiz a ele. Não. Faz tudo o que precisar, e se gastar mais do que eu estou deixando, que deixou 2 denários para pagar o tratamento dele, né? Eu te pago quando voltar. Não quis nem saber quem era o cara. Ele parou para ajudar sem querer saber se era um marginal, se era um assaltante, se era uma pessoa de bem. Ele procurou fazer o bem sem olhar a quem. E é isso que nós temos a fazer. Porque não adianta eu querer fazer o bem só a quem é bonzinho. Porque nós temos que raciocinar, em termos de doutrina espírita, o seguinte: ainda uma página que a gente leu hoje lá na outra casa espírita, né? Não adianta a gente condenar o semelhante pelo erro que fez, porque nós não sabemos, mesmo que nós não cometamos mais o mesmo tipo de erro hoje, porque nós não sabemos se nós já fomos capazes de cometer aquele erro ou pior. Então, aquela criatura que está cometendo erro e que precisa de uma ajuda, não é porque ela está cometendo erro que nós temos o direito de deixar de ajudar, não, se estiver dentro da nossa possibilidade de ajudar. Nós temos obrigação moral em relação ao conhecimento que nós temos dessa doutrina maravilhosa de ajudar aquele que estiver em estado de necessidade. Gente, muitas das vezes o mais necessitado está dentro da nossa própria família. Não muitas das vezes sob o mesmo teto, mas se a gente pensar num cunhado, num primo, num irmão, num parente qualquer, de repente está num estado de necessidade que
que se a gente der uma ligadinha, escuta, você está precisando de alguma coisa que eu possa te ajudar, não sei o quê, de repente ele abre o coração dele, nunca pediu por vergonha, por índole, e se a gente oferecer alguma ajuda, ele pode dizer, se você pudesse me ajudar periodicamente com isso ou isso ou aquilo, eu ficaria grato. E a gente está ajudando uma pessoa da nossa própria família. Isso é que a gente tem que fazer, procurar o necessitado onde ele estiver, porque fazer caridade não é reunir um grupo, fazer sopa e distribuir na rua, porque a necessidade está lá na rua todos os dias e a gente faz isso com data marcada. Eu estou falando isso, o meu grupo de sopa é terça-feira que vem, uma vez por mês. Antigamente, na casa de Eurípides, a gente podia ficar descansado porque tinha grupo de sopa todos os dias, de comida todos os dias. Agora, porque trabalhador é difícil de arrumar, né? Você encontra muito fogo de palha. O cara, isso é legal, é legal. Disse para mim que é legal, eu digo, não vem 3 vezes. E é infalível. Quando o cara não fala nada, que é meio estranho, né? Esse daí pode ficar. Mas aquele que diz que é legal, pode ter certeza que não vai voltar. Então, hoje em dia, tem poucos grupos de sopa. E só querem trabalhar no grupo de sopa que está o Gilberto e o Gilson, é impressionante, é só sábado, chega sábado na casa de Eurípides, está assim, ó, nego dando testada um com o outro. No nosso grupo lá, tem um sacrifício às vezes para reunir meia dúzia de pessoas para descascar cenoura, que ninguém quer descascar cenoura, batata doce, porque suja a mão, cebola então, que faz chorar, ninguém quer, né? Então, quando nós fazemos isso, nós fazemos a caridade com data marcada. E a necessidade não tem data marcada. A necessidade é presente em todos os instantes do necessitado. E nós só vamos lá. Então, de repente, a caridade mais eficaz fosse aquela que a gente identificasse uns elementos para estar constantemente ajudando a eles. Tem muita gente na qualidade de assistido nas ruas, que a gente já identificou por conversa, né, que eles não moram na rua, não são moradores de ruas, são moradores que têm residências fixas, mas não têm o que comer. Aí vão para a rua para recolher a comida, para comer e para depois voltar para casa. De repente, a caridade maior seria identificar uma família dessa, prover uma cesta básica para ela, diz assim, vou te dar uma cesta básica durante 6 meses. Um tempo suficiente para uma pessoa se organizar, né? De repente, se fosse a partida, completou 6 meses, escolhe outra família na mesma condição, faz a mesma coisa. De repente, surtiria mais efeito do que fazer sopa em data marcada e levar para a rua. Porque isso é caridade com data marcada. E o que a gente chega à conclusão nessa página 60 é o seguinte: a necessidade da pessoa, às vezes, é de forma permanente, né? Então, meus irmãos, o que resta para nós, como espíritos imortais que somos, é passarmos a fazer um esforço para viver como espírito imortal e não como um corpo. Porque os prazeres do meu corpo, que o meu corpo exige de satisfação, não são, na maioria das vezes, condizentes com a minha necessidade espiritual. A minha necessidade espiritual é que tem que falar mais forte. Então, toda vez que eu tiver que tomar uma decisão, por exemplo, eu tenho um compromisso com a mesa mediúnica. Antes de faltar a mesa mediúnica por causa de um netinho que está fazendo aniversário, eu penso assim, o que é melhor para mim? É ir ao aniversário do meu netinho ou ir na mesa mediúnica? Eu lhe garanto que, em termos espirituais, é muito melhor ir na mesa mediúnica. Por quê? Porque o netinho pode ser abraçado no dia seguinte ou antes da mesa mediúnica ou depois que chegar da mesa mediúnica. O compromisso assumido com uma responsabilidade séria tem muito mais utilidade para o espírito do que para a matéria. Mas, infelizmente, o que a gente vê é justamente o contrário. A pessoa arruma tudo que é subterfúgio, às vezes, para faltar o compromisso. Não só na mesa mediúnica, não. Eu dei como mesa mediúnica porque é o mais comum de a gente ver as pessoas faltarem ao compromisso mediúnico com os mais disparatadas justificativas. E tem um assunto sério nessa questão, né? Porque o trabalho é prejudicado com a ausência de um, porque a espiritualidade não tem bola de cristal para adivinhar, o Jorjão não vem à mesa mediúnica. Ele não sabe não, só vai saber da minha falta na hora da reunião. A menos que eu avise com antecedência, dizendo, olha, na semana que vem eu não vou poder vir.
Não precisa nem, se não quiser, não precisa nem dar justificativo. Não vou poder vir, não vem, mas tem que avisar com antecedência. Agora, ir sem avisar é um desfalque na mesa mediúnica que vocês não tenham ideia, porque a espiritualidade leva uma porção de espírito para serem atendidos, e muitos deles estão de acordo com aquele médium que faltou. Estão de acordo com as possibilidades daquele médium que faltou. Porque se a gente trabalha numa mesa mediúnica, a gente vê que cada médium psicofônico tem uma característica da passividade a determinado tipo de espírito, né? Eu tinha um amigo lá, quer dizer, eu tenho ainda esse amigo, só que eu não estou mais na mesa mediúnica com ele. Ele só dava passividade àqueles espíritos violentos, né? Mas os espíritos chegavam com violência. Ele tinha essa possibilidade porque ele sabia controlar. E às vezes o médium não tem condição de controlar, né? Então aquilo era característico. Quando tinha um espírito violento, era através do César que aparecia, né? Então muitas das vezes o elemento que falta causa um desfalque prejudicial ao bom andamento da mesa mediúnica. E as passividades são ineficazes, e a espiritualidade sai dali frustrada porque o trabalho que era para ser feito acabou não sendo realizado por uma ausência material. Meus amigos, que Jesus nos abençoe, e agradeço a paciência de todos. Muito boa tarde a todos.